Olá, dando continuidade à leitura da Bhagavad Gita, estamos aqui no segundo vídeo, né? E hoje vamos dar continuidade, né, ao verso 40, né? Onde a Suprema Personalidade de Deus explica sobre os três modos da natureza material que estão atrelados a todas as entidades vivas, inclusive os semideuses, aqueles semideuses que vivem em outros planetas mais superiores do que a Terra. A Terra não é um planeta tão superior assim como a gente pensa que ela é. Porque aqui ainda tem muita coisa para ser melhorada e ser elevada à categoria de planeta superior. Então, vou fazer minhas reverências a Gyana Timiranda Siá, Gyana Janasa Lakaya, Shakshu Militaya Natasmai, Shiguru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual, que é Deus, Krishna, o todo atrativo, todo atraente na filosofia védica, e Srila Prabhupada, que é outro mestre espiritual, que trouxe os comentários da Bhagavad Gita como ele é, né, que é um livro sagrado, é a ciência sagrada, é a ciência da alma, né? Então, meu mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências, já é Gurudeva Krishna, já é Prabhupada, né? Que trouxe esse conhecimento transcendental como uma tocha que ilumina a nossa ignorância, que ilumina a ignorância de todas as almas, né? Então, verso 40. Aqui ou entre os semideuses e nos sistemas planetários superiores não existe ser algum que esteja livre dos três modos da natureza material. Então, novamente, quais são os três modos da natureza material? Bondade, paixão e ignorância. Nós nunca estamos livres destes três modos da natureza material. Quem são os semideuses? São aquelas almas, as almas que já atingiram a categoria, além do ser humano, existe outra categoria, semideus. Ele não é humano, ele não é Deus, mas ele é um semideus. Na filosofia védica existem vários tipos relacionados ao semideus. Semideus do vento, semideus dos céus, semideus, a deusa da fortuna, né? Ganesh, que é o Lord Ganesh, que ele retira dos obstáculos. Então, assim, a filosofia védica, ela é vasta. Ela não é uma filosofia, assim, cheia de deuses, não. Ela tem os semideuses que trabalham para a Suprema Personalidade de Deus, como existe o presidente no planeta Terra dos países que tem os seus ministros. Então, tudo tem uma organização e uma organização muito mais superior do que a organização do planeta Terra, que é apenas um planetazinho intermediário, ainda de baixo nível espiritual, né? Porque as pessoas aqui, a maioria vive na ignorância e vivem atreladas às coisas materiais que não nos levam ao nosso conhecimento transcendental espiritual. Então, no verso 40, o Srila Prabhupada, ele diz, o Senhor resume neste verso a influência dos três modos da natureza material que exerce sobre o universo. Um universo. Existe multi-universos. Existem milhões multi-universos. Então, o sistema planetário onde a Terra está inserida é o sistema solar, né? A Terra, ela dá uma volta em torno do Sol. Então, esse universo, onde existem os semideuses, os sistemas planetários superiores, todos eles eles não estão livres dessa contaminação da bondade, paixão e ignorância, né? Ou seja, agir sobre esses três modos da natureza material. E qual é a diferença? Nos planetas transcendentais, nos planetas Vaikunthas, nos planetas, nas casas de Deus, as moradas de Deus, não existe essas influências materiais, existe só consciência de Deus, consciência transcendental. Verso 41. Aqui, a Suprema Personalidade de Deus vai falar sobre as classes sociais, segundo a filosofia védica, segundo a constituição e organização dos Vedas. Os Brahmanas, os Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, quem são eles? Eles são seres que exercem suas naturezas dhármicas, suas naturezas e suas missões. Os Brahmanas, eles são os estudiosos. Os Kshatriyas são os guerreiros. Os Vaishyas são os comerciantes. E os Shudras são aquelas classes menos favorecidas que vivem servindo os outros, né?
E essas qualidades é que definem a que casta, a que classe social, de acordo com seus modos materiais, das influências dessas classes sociais. Sim, porque existe toda uma organização dentro da sociedade material, para que a gente possa entender todo esse movimento de trabalho, de fruto dos trabalhos, do conhecimento, de tudo que a gente já leu até agora, de como a gente se atrela aos modos materiais, e aí de como a gente não evolui, como a gente fica preso na ignorância, na paixão, e a gente tem que exercer a bondade. Então, de acordo com esses modos materiais, nascem de sua própria natureza, ou seja, eles nascem de acordo com sua própria natureza. Ó, o castigador dos inimigos, isso é a suprema personalidade de Deus nos ensinando aqui. Verso 42, tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza e tolerância. Honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Brahmanas, as qualidades dos seres que estudam, daqueles seres que vivem estudando, que vivem buscando esse autoconhecimento, que vivem buscando essa autorrealização. São seres que precisam exercer a tranquilidade, o autocontrole, a austeridade, fazer coisas que a gente não gosta de fazer, mas para o nosso bem-estar espiritual devemos fazer. A pureza, sermos puros nas nossas ações, pensamentos e sentimentos. Tolerância, temos tolerância, sermos honestos, termos conhecimento e sabedoria, né, para exercer a religiosidade. E essas são as qualidades naturais que esses estudiosos brahmanas, eles devem ter. Verso 43. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança. São os atributos naturais das atividades dos kshatriyas, dos guerreiros. Então, as pessoas que são guerreiras, que são seres que exercem essa missão dharmica, essa missão de guerrear, eles precisam ser heróis, ter poder, o poder dado por Deus, serem determinados, terem essa destreza de entender a hora exata de fazer ou não fazer, ter coragem nas batalhas, ser generosos, serem líderes. São os atributos das atividades dos guerreiros, dos kshatriyas, que é a segunda qualificação dentro dessa sociedade védica. Verso 44. Agricultura, proteção às vacas, comércio, atividades naturais dos vaixas e os shudras devem executar trabalho e serviço para os outros. Então, os vaixas são os comerciantes, são aquelas pessoas que nascem em famílias de comerciantes, que têm esse dom do comércio, de cuidar das vaquinhas com muito amor e zelo, sem provocar a violência, a rinça, né? E buscar esse movimento de comércio. São os vaixas, outra classe da sociedade védica. E os shudras, eles executam os trabalhos a serviço dos outros. Os shudras estão sempre servindo os outros. É a quarta qualificação. Brahmanas, estudiosos, vaixas, comerciantes, aliás, kshatriyas, guerreiros, segundo kshatriyas, guerreiros, vaixas, os comerciantes e cuidadores, e os shudras, a quarta classe, são aqueles shudras que fazem serviço para os outros. Verso 45. Sujeitando-se às qualidades de seu trabalho, cada um pode tornar-se perfeito. Agora, por favor, ouve enquanto falo isso, como isso pode ser feito. Então, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, diz: os brahmanas, os estudiosos, os kshatriyas, os guerreiros, os vaixas, comerciantes e cuidadores, e os shudras, aqueles que prestam os serviços, são os serviçais. Todos eles, de acordo com a qualidade do seu trabalho, eles podem sim alcançar a perfeição, porque Deus dá essa oportunidade para todos em todas as classes sociais. E agora a Suprema Personalidade vai falar como essa perfeição nos kshatriyas, nos brahmanas, nos estudiosos, eu vou tirar os nomes védicos, nos estudiosos, nos guerreiros, nos comerciantes e cuidadores e naqueles serviçais que servem sempre os outros. Como é que essas classes podem encontrar a perfeição? Verso 46. Prestando a adoração ao Senhor, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o sujeito pode atingir a perfeição através da execução do seu próprio trabalho. Ou seja,
Quando a gente adora Deus, que é a fonte de tudo e de todos, né? Quando a gente entende que Deus Ele é onipenetrante. O que é onipenetrante? Que é uma qualidade transcendental de Deus, da suprema personalidade de Deus. Deus penetra em tudo e em todos. Deus sabe de tudo, onisciente. E Deus é onipotente, tem potência em tudo e em todos. Então, Deus está onipenetrante. Ele penetra em todas essas classes e em todos esses trabalhadores. E assim, Ele convida essas classes de trabalhadores a atingir essa perfeição através da execução do seu próprio trabalho. E o que é que a gente deve fazer com esse trabalho? Para que esse trabalho não caia na ilusão e na forma de sempre fazer esperar o retorno, é quando a gente entrega esse trabalho no modo da bondade para a suprema personalidade de Deus. O significado de Srila Prabhupada. Então, ele fala aqui, o Senhor Supremo é a origem de todas as entidades vivas, então tudo tem origem em Deus, em Krishna, né? E, portanto, o Supremo é o começo da vida de todo ser, aquele que dá a vida, né? O Senhor Supremo, por meio de suas energias, que são várias energias, sua energia externa e a sua energia interna, ele penetra em tudo e em todos. Então, Deus tem a energia interna e tem a energia externa. Portanto, deve-se adorar o Supremo junto com suas energias. Então, aqueles devotos que são dedicados a essa adoração, né, adoram o Supremo com toda a sua energia, tanto interna quanto externa, e ele busca entender que Deus está em toda parte, porque Deus está acoplado no coração como Paramatma. Então, por isso que Deus é onipenetrante, porque ele está acoplado no Paramatma, ou seja, no coração de toda entidade viva. Não é só ser humano, não, é toda entidade viva, ok? E toda entidade viva, ela deve prestar serviço a Deus. Por quê? Porque essa é a missão da entidade viva. Toda, por exemplo, uma árvore, que ela está lá parada, lá, né, nos dando sombra, né? A gente para debaixo da árvore, nesse calor intenso, e a gente vai receber essa sombra. Então, a árvore está prestando serviço a Deus, que criou ela, e a nós, quando a gente usufrui dessa sombra. Então, os animais, os minerais, os vegetais, todos eles servem a Deus, porque Deus criou eles com toda a finalidade. E nós, alminhas condicionadas, a nossa finalidade é entender que nós somos uma alma e devemos servir a Deus. Este é o grande lance da história de ser uma entidade viva, ser humano, alma no corpo material. Devemos nos ocupar em serviço devocional ao Senhor Supremo, em plena consciência de Deus e de Krishna, né? Todos devem procurar entender que a ocupação específica a que alguém se dedica lhe é designada pelo Senhor dos Sentidos, que é chamado de Krishna Rishikesha, o Senhor dos Sentidos e da mente. Então, Krishna dá essas ocupações materiais para que a gente ocupe os nossos sentidos, mais em servir a Ele e não servir a matéria, ok? E com o resultado do trabalho em que se ocupa, devemos adorar a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Se sempre mantivermos esse pensamento em plena consciência de Deus, de Krishna, então, pela graça do Senhor, Ele se torna plenamente consciente de tudo. Então, tudo que eu faço, eu devo entregar para Deus. Então, com essa consciência, eu estarei consciente de Deus, né? O próprio Senhor Supremo se encarrega de libertar esse devoto. Devoto é toda pessoa que se devota a Deus. Essa é a mais elevada perfeição da vida. É a gente servir a Deus e não a matéria. Seja qual for a atividade em que ele se ocupe, ele deve prestar serviço ao Senhor Supremo para alcançar a perfeição máxima. A gente só alcança a perfeição máxima quando a gente serve a Deus, a Krishna, Sri Rishikesha, Senhor dos Sentidos, que nos dá os sentidos para servir a Deus. Verso 47. É melhor alguém dedicar-se à sua própria ocupação, mesmo que a execute imperfeitamente. Precisa se ocupar em algo, mesmo que execute essa ocupação imperfeitamente.
do que aceitar alguma ocupação alheia, do que ficar se ocupando com os outros, executando-a com perfeição. Ou seja, você querer resolver os problemas dos outros, se ocupar com o karma do outro, que são a lei da ação e reação de cada um, de querer resolver a vida do outro e esquecer da sua que está imperfeita. Os deveres prescritos conforme a natureza da pessoa nunca são afetados por reações pecaminosas. Por quê? Porque a gente precisa ocupar-se com a nossa missão de alma neste corpo. Nosso dever ocupacional está prescrito no Bhagavad Gita, né? E cada um está na sua classe social que deve pertencer, né? Que é os modos qualitativos da natureza em que ele se enquadra perfeitamente. Bondade, paixão e ignorância vai atingir qualquer classe social. Ninguém deve imitar o dever alheio. Vou repetir de novo. Ninguém deve imitar o dever alheio, querer fazer o dever do outro. O homem, por natureza, se sente atraído à espécie de trabalho próprio e não deve alegar artificialmente que eu quero ser fulano, que eu quero subir de classe social, quando eu já estou na minha classe social. E através do meu serviço devocional eu posso subir de classe pela misericórdia de Deus, pela permissão de Krishna. Existem muitas tarefas abomináveis, né? E aí por muitas vezes, a gente precisa usar da violência contra os nossos inimigos. E às vezes tem de mentir em nome da diplomacia. Isso acontece demais nesses tipos de trabalho, né? Tal violência e duplicidade, ou seja, ser duplo, né, fazem parte das atividades políticas, né? Mas os guerreiros não devem abandonar seu dever de ocupação de guerrear para tentar executar os deveres de uma outra classe social. Ou seja, se você nasceu numa classe social, se você tem sua inteligência, se você se ocupa em serviço devocional, você deve continuar a fazer para que você exerça a sua missão dármica e para que você limpe o seu karma, a legislação e reação de vidas passadas e de vida presente, né? Todos devem agir para satisfazer o Senhor Supremo. Isso é de praxe. Todos devem agir para servir a Deus. Todos devem agir para servir a Deus, né? E assim, tudo o que é feito para o gozo dos próprios sentidos é causa de cativeiro. Vou repetir. Tudo o que é feito para o gozo dos próprios sentidos é causa de cativeiro. Ou seja, eu vou fazer para mim, nada para Deus e muito menos para os outros, né? Então, a gente deve trabalhar para limpar essa sujeira que nós trazemos de vidas passadas e dessa vida também. E assim, devemos nos ocupar em serviço devocional, servir a Deus, como ele diz aqui, todos devem agir para satisfazer o Senhor Supremo, para que, pouco a pouco, a gente possa entender que nós não devemos servir a ninguém, a não ser a causa suprema do Senhor Supremo. Então, minha gente, aqui é muito importante esses versos de hoje por diante, todos são importantes, mas esses, vamos terminar com o verso 48. Todo empenho é revestido de algum defeito, assim como o fogo é coberto pela fumaça. Por isso ninguém deve abandonar o trabalho nascido da sua natureza. Ó filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de falhas, ou seja, cada um tem sua missão dármica de exercer o seu dharma com o seu trabalho. O que você tem para oferecer a Deus, use-o para oferecer a Deus. Se você gosta de ler, se você gosta de ensinar, se você gosta de aprender, se você gosta de compartilhar, se você gosta de fazer suas atividades, primeiramente ofereça a Deus. Esta atividade eu estou oferecendo à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, né? Na vida condicionada, todo o trabalho está contaminado pelos modos qualitativos da natureza material, porque tudo aqui no mundo material está sobre as ordens e o jugo da bondade, paixão e ignorância, né? Então, a gente precisa entender que mesmo que a gente execute os nossos trabalhos materiais, eles sejam imperfeitos e cheios de falha, a gente não deve fugir da nossa missão, mas sim aperfeiçoá-la através do serviço devocional, ou seja, o indivíduo deve servir a Deus, né? E ele deve continuar a exercer esse seu propósito, esse seu dever prescrito. Eu nasci com esse dom, esse é meu dever prescrito, esse é meu objetivo.
E aí, quando eu não descubro isso, eu fico vazio. Eu fico perambulando aí sem saber o que devo fazer e qual é o meu Dharma, né? Então, a gente deve entender que, em consciência de Deus, todos devem estar determinados a servir o Senhor Supremo. Este é o ponto da perfeição. Em consciência de Deus e Krishna, todos devem estar determinados a servir o Senhor Supremo. Este é o ponto da perfeição. Quando se executa um tipo específico de trabalho, de ocupação, para a satisfação do Senhor Supremo, a gente se liberta do cativeiro terreno das ações fruitivas. Todos os defeitos que acaso existam nesta ocupação particular serão limpos e purificados. Por quê? Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu ofereço primeiramente à Suprema Personalidade de Deus Krishna com amor, devoção e gratidão. Assim seja. Quando os resultados do trabalho se purificam porque estão ligados ao serviço a Deus, se alcança a autorrealização. Eu sou uma alma em um corpo condicionado e a minha perfeição é servir a Deus, ao Supremo, em todos os momentos da minha vida e buscar essa perfeição sempre dentro de mim para que eu possa me aperfeiçoar mais e melhor a cada dia para a satisfação de Deus e não para a minha satisfação, nem muito menos de outras almas condicionadas e de outros trabalhos condicionados. Então, aqui encerro o verso 48, agradecendo mais uma oportunidade de dar continuidade à Bhagavad Gita. Gratidão.